A paz do Senhor Jesus, estamos de volta na nossa EBC, Escola Bíblica em Classe, para junto estudarmos as lições maravilhosas da Palavra do Senhor. Lembrando que nós, nesse quarto trimestre, estamos falando sobre o livro de Jó. Então é muito importante que você acompanhe conosco, da onde você estiver. Se você não tiver aí a revista da CPAD, você pode estar adquirindo diretamente no site da CPAD e acompanhar essas lições maravilhosas sobre o livro de Jó. Nós falamos, a primeira lição sobre o livro de Jó, sobre a autoria. Foi um tema muito importante, onde aprendemos bastante dentro da palavra do Senhor. E hoje nós vamos estar falando na nossa segunda lição, quem era Jó. Então não deixe de acompanhar, acompanhe conosco essas lições maravilhosas. Lembrando que no término do quarto trimestre, nós iremos sortear, é isso mesmo, estaremos sorteando aqui, lendo os evangelhos com sabedoria. Então é muito importante que você acompanhe. Se você quiser participar deste sorteio, é muito simples. Você vai estar deixando o seu like aí no nosso vídeo. Você vai estar se inscrevendo, e deixando nos comentários o seu contato e o seu nome para nós tomarmos anotações. E no final do quarto trimestre das nossas lições, sorteando assim o livro, você ganhando, se você for o ganhador desse livro, nós estaremos assim enviando diretamente no seu endereço, tá bom? Então é muito importante que você que queira participar deste sorteio, deixe seu contato, deixe o seu endereço e o seu nome para nós tomarmos anotações aqui. Amém? Deus te abençoe e vamos para a nossa segunda aula. Amados irmãos, chegamos à nossa lição de número 2, onde o nosso quarto trimestre tem por título a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento de Jó e a restauração de Jó. E nós chegamos na lição de número 2, onde tem por título quem era Jó. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a vida de Jó. E tenho certeza que nesse quarto trimestre, onde chegamos aí com muita luta, com muita batalha, mas graças a Deus o Senhor, Ele concedeu a nós força para chegarmos até aqui. E nós temos aqui o nosso textuário, que vai nos dizer o seguinte: havia um homem na terra de Uze, cujo nome era Jó, e este homem era sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Jó, capítulo 1, versículo de número 1. Nosso textuário aqui nós já vemos uma das qualidades, uma das coisas que Jó possuía. E isso foi o que fez ele desviar-se do mal e ser uma pessoa abençoada por Deus, Foi a sua sinceridade, foi ser uma pessoa justa e, sobretudo, temente a Deus. A nossa verdade prática vai nos dizer o seguinte: quem zela por um caráter irrepreensível obtém testemunho acerca de sua integridade. Uma verdade prática, uma das coisas que cercava a vida de Jó, uma das coisas que Jó tinha, Jó tinha, era uma pessoa irrepreensível, e por causa disso ele obteve testemunho acerca de sua integridade. Então isso aqui é uma das coisas que fez grande diferença na vida de Jó. Outra coisa que eu quero enfatizar para os irmãos é sobre a leitura diária. Eu acredito que os irmãos que têm a revista estão acompanhando. A leitura diária é muito importante a gente colocar em prática durante a leitura da nossa lição, porque ela nos ajudará
né, dentro desse contexto, dentro da nossa leitura, dentro do nosso estudo. Então, em nome de Jesus, não deixe aí de estudar, né, e acompanhar aí a nossa leitura diária, né? Nós temos aqui, irmãos, uma coisa muito importante que nós não podemos esquecer na nossa lição, que é o ponto central. Qual que é o ponto central da nossa lição? Ela vai nos dizer o seguinte: o temor do Senhor é a base de uma vida reta e íntegra. Então, olha só, né? O temor do Senhor, porque quando nós temos o temor do Senhor, nós fazemos uma base firmada na rocha. E o temor do Senhor, ele é a base para uma vida reta, né? E uma vida íntegra com Ele. Então, esse é um dos pontos que chama atenção, é o ponto central, né, da nossa lição. Nós temos, né, na nossa aula de hoje, o objetivo geral. Qual que é o objetivo geral? O objetivo geral é demonstrar que Jó foi um homem rico, né, mas que, diferente dos demais, ele tinha um caráter íntegro, né? Então, por mais que ele convivia entre outras pessoas rico, mas algo tornava ele diferente, né? Que era a integridade. Então, olha só, né, o que a integridade faz em nossas vidas. Vale a pena sermos íntegros, sinceros, né? E, sobretudo, temer ao Senhor. Nós temos aqui o nosso objetivo específico, né, da nossa aula de hoje, que são 3. É mencionar que Jó procurou viver de forma íntegra e justa. Segundo, citar a prosperidade de Jó como consequência do favor de Deus. Destacar a piedade pessoal, né? O terceiro ponto, né, objetivo específico é destacar a piedade pessoal de Jó como um modelo para os crentes. Então aqui uma coisa magnífica para nós, né? Já aprendemos bastante aqui desde a primeira lição. Graças a Deus pudemos extrair palavras maravilhosas dentro da palavra de Deus. E hoje não vai ser diferente. A lição de número 2 aqui está recheada, né, de conselhos, né, de princípios para nós. Então é princípios da palavra do Senhor. Então não deixe de nos acompanhar, não saia daí, compartilhe a nossa aula, compartilhe o nosso canal nos grupos de WhatsApp com seus irmãos, para que juntos possamos continuar levando a palavra de Deus, né? E aqui o foco da nossa IBC, Escola Bíblica em Classe, né, é exatamente isso, que as pessoas, né, cheguem ao conhecimento da palavra do Senhor, cheguem aos princípios da palavra de Deus. E nós temos aqui a nossa leitura bíblica em classe, né, a nossa leitura bíblica em classe, que é outro diferencial aqui, que é uma das bases aqui da nossa lição. Amém? Acompanhe conosco a leitura em nome de Jesus. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Era também muitíssimo os servos a seu serviço, de maneira que este homem era maior que todos os do Oriente. E iam seus filhos à casa um dos outros, e faziam banquetes, cada um por sua vez. E mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois que, decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó, e o santificava, e se levantava de madrugada, e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó:
Talvez pecaram meus filhos, amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Jó foi um homem diferente, não em natureza, pois ele era igual aos demais de sua época. Todavia, foi sem dúvida distinto na espiritualidade. Ele foi um homem que não apenas possuía bens materiais e uma família sólida, mas mantinha profunda comunhão com Deus. Assim, nesta lição, destacaremos alguns traços da vida e espiritualidade de Jó. Amados, é impossível ser próspero e ao mesmo tempo ter um caráter íntegro e piedoso? Esta pergunta faz sentido porque não é pouco comum correlacionar o defeito de caráter de uma pessoa com o advento de seu sucesso. O leitor da Bíblia Sagrada sabe do cuidado que as Escrituras apontam para a relação humana com o dinheiro. Todos nós sabemos que a Bíblia Sagrada ela vai falar para nós. A palavra de Deus ela diz que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Isso aqui a gente vai encontrar em 1 Timóteo 6,10. Isso ocorre por causa do apego, da ambição que o homem espera diante do dinheiro ou de algum bem material. Essa disposição pode aniquilar a nossa integridade e piedade. Só que ao longo da lição a gente vamos ver modelo de integridade, prosperidade e piedade conjugado com o temor do Senhor. E uma desses exemplos que a gente vamos ver é o próprio exemplo de Jó, que vai trazer para nós esse grande ensinamento. Então não saia daí, continue conosco aqui na nossa aula, porque grande bênçãos o Senhor tem para nós. Esse quarto trimestre ele veio aí com um tema muito maravilhoso, onde nós estamos aqui já estudando, que é falando sobre o livro de Jó. Então nós estamos aqui na segunda lição, E esta segunda lição tem bênçãos maravilhosas para nós, vamos aprender bastante. Amém? Vamos para o ponto de número 1 da nossa lição, onde vai falar sobre um homem de caráter irretocável, Aqui o nosso primeiro ponto já vai nos trazer aqui sobre um homem de caráter irretocável, refletindo, falando aqui sobre Jó, O caráter define o que uma pessoa é de verdade. Ela é vista a partir dos valores que governam a sua vida interior. O mau caráter, irmãos, define uma pessoa que não merece confiança, que é desonesta e que, portanto, não possui valores nobres. Jó não era um homem sem pecado, Mas ele tinha um caráter irretocável. Nesse sentido, os primeiros versículos do livro possuem vários adjetivos que descrevem o seu caráter. No primeiro, o autor o apresenta como um homem íntegro. A palavra, um homem íntegro. E a gente vamos ver aqui no nosso primeiro ponto, a palavra íntegro ou sincero. A integridade é estrutura moral. A retidão é o caminho que conduz a Deus. Olha só, isso aqui é a palavra de Deus que vai nos dizer isso. Uma das maneiras de demonstrar temor a Deus é dedicar as primícias a Ele. Então a pessoa que realmente mantém a sua retidão com Deus, ela guarda esse princípio, Ela guarda esse princípio de temer a Deus. E a pessoa que teme a Deus, ela dedica as primícias a Ele. Isso aqui a gente vamos ver, Eu quero até ler aqui para os irmãos. Se você estiver com a sua Bíblia Sagrada aí, já pega ela e vamos ler aqui. Isso aqui a gente vamos ver em Deuteronômio, A palavra de Deus vai falar para a gente, vai nos exortar sobre
exatamente sobre isso aqui, sobre a retidão. Vai nos falar sobre as primícias, que é uma das coisas que nós que servimos ao Senhor temos que ter esse princípio conosco, né? Então, Deuteronômio 14, o versículo de número 23, olha só o que a palavra de Deus diz para nós. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para lhe fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu cereal, do teu mosto, do teu azeite e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. Então olha aqui, uma coisa importante para nós já começarmos a temer ao Senhor, né? Trazendo as ofertas perante ao Senhor Jesus, ser reto, né? Ser reto. Isso aqui a gente vamos ver que é uma das coisas que Jó fazia, né? Continuamente. É uma coisa que Jó ele fazia, né? Durante aí a sua trajetória. Então Jó provou que um homem rico pode passar pelo fundo da agulha da tribulação. A sua grande vitória sobre quando não enfrentar o mal, né? Então aqui é uma das grandes vitórias de Jó, né? Ele prova isso para nós, né? E uma das suas grandes vitórias aqui é saber, né? Quando não enfrentar o mal e aprender a desviar-se do mal. Então é uma das características que Jó fazia e que nós temos que tomar como exemplo e fazer também, né? Desviar, saber a hora de desviar do mal, né? O ponto de número 12 vai nos falar o seguinte, retidão, vai nos falar sobre retidão. Ele também era um homem reto, que no hebraico, né? No hebraico tem o sentido de alguém justo e direito, né? Então isso aqui é um dos termos de retidão. Então é uma das coisas que nós temos que ter para manter a nossa vida em comunhão com Cristo, né? E manter a nossa vida com o Eterno, com o nosso Deus. Procuramos fazer as coisas do Senhor com zelo, procuramos temer ao Senhor, guardando todos os princípios da sua palavra, para que possamos cada dia, cada vez mais estar caminhando, né, e desviando do mal, né, e desviando do mal. Os livros, irmão, de sabedoria do Antigo Testamento, como Provérbios e o próprio livro de Jó, coloca o temor do Senhor como princípio primeiro para uma vida de sabedoria, né? Então isso aqui é uma das coisas que a gente vamos ver dentro do livro, dentro do contexto do livro de Jó, que ele já usava antes, né? Usava antes. Então a gente vamos ver aqui em Provérbio, vamos dar uma lida aqui em Provérbio, capítulo de número 22. Olha só que a palavra de Deus vai trazer para nós. Então tudo isso aqui era uma coisa que Jó vivenciou. E nós temos hoje aqui dentro da palavra de Deus também, para nós podermos andar em retidão perante o nosso Senhor Jesus. Pegar esse exemplo maravilhoso, né? Provérbio 22 vai nos dizer assim, o versículo 1: mas digno de ser escolhido é o bom nome do que as muitas riquezas, mas digno de ser escolhido é o bom nome, mais do que as muitas riquezas, e a graça é melhor do que a riqueza e o ouro. Então o próprio livro de sabedoria já vai trazer essa resposta para nós, e é uma das coisas que Jó provou, né? Que a riqueza dele aqui não era tão somente os bens que ele possuía, os bens materiais, mas essa riqueza que a Bíblia está falando aqui também, era sobre uma coisa que a gente vai ver aqui, uma das riquezas muito importante, que era de ajudar as pessoas, que era de ensinar o caminho do Senhor. Então a gente vê aqui que vinha pessoas para ouvi-lo,
As pessoas vinham para ouvi-lo, né? E Jó, ele vai falar isso, né? Ele vai falar isso, que ele se alegrava ter em ensinar, em mostrar, né, para as pessoas o caminho, né, em que deverias andar. Então, sabedoria e temor ao Senhor são duas coisas que tem que andar junto. São duas coisas que tem que andar junto, para que assim a nossa vida continue firme nos caminhos do Senhor Jesus e que nós não venhamos desviar. Então, possamos tomar aqui já posse desses dois primeiros tópicos, né? E buscar também essa riqueza, né? Buscar essa riqueza para a nossa vida espiritual. E tenha certeza que Deus, ele vai te honrar de uma forma poderosamente, de uma forma grandiosamente, né? Ponto de número 3 vai nos falar: temente a Deus e desviava-se do mal. É outra coisa que nós já acabamos de falar aqui, e era uma coisa que Jó fazia, né? A pessoa que teme ao Senhor, que é temente a Deus, que serve ao Senhor em retidão, né? Ele sabe desviar do mal, né? Então ele vê o perigo ali, a tentação, e ele desvia-se dela. Salomão disse que para receber a direção de Deus, devemos buscar a vontade dele em tudo o que fazemos, né? Então olha só, o próprio Salomão, ele vai dizer uma coisa que Jó já fazia antes, né? Ele vai dizer assim que para recebermos a direção de Deus, devemos buscar a vontade dele em tudo o que façamos. Isso significa confiar ao Senhor todas as áreas de nossa vida. Então, em todas as áreas de sua vida, nós temos que confiar no Senhor Jesus, para que assim as coisas corram bem. Eu quero deixar aqui para os irmãos, né, para os irmãos entenderem melhor, em Provérbio, né, Provérbio 3, né, Salomão vai estar falando exatamente sobre isso. Olha só, Provérbio 3, versículo de número 6, vai estar escrito assim: reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as suas veredas. Olha só, tá vendo? Será que nós temos confiado ao Senhor todas as coisas que nós fazemos, né? Em todas as coisas, irmãos. É na sua vida espiritual, na sua vida material. Tudo nós temos que confiar ao Senhor, e Ele vai nos conceder a vitória, Ele vai nos abençoar. Não sejais sábios aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso será remédio para o teu umbigo e médula para os seus ossos. Está vendo só aí? Né? O versículo 7 e o versículo 8, complementando para nós aqui. E essa era uma das coisas que Jó, né? Que Jó ele já fazia. Então, mesmo antes aqui de Salomão, Jó ele já seguia aqui esse princípio. Daí é um princípio que nós temos que seguir também para sermos bem-sucedidos. Porque, às vezes, muitas pessoas reclamam da vida, muitas pessoas ficam chateadas no decorrer da caminhada. Mas será que nós estamos confiando todas as coisas no Senhor, né? Ou nós queremos fazer simplesmente do nosso jeito, né? Então, eis aí uma resposta de Deus para nossas vidas. As Escrituras mostram que, muito antes de Salomão, Jó praticava o que o homem mais sábio do mundo, posteriormente, ensinaria: teme ao Senhor e aparta-te do mal, né? Então esse é o recado de Deus aí para o nosso coração, né? Temente a Deus e desviava-se do mal. Era o que Jó fazia e o que nós precisamos fazer agora nos dias atuais também, né? Para que assim alcancemos do Senhor força e misericórdia para caminhar. Amém? Glórias a Deus. Vamos para o nosso tópico de número 2, né? Onde vai falar sobre um homem sábio e próspero, né? Um homem sábio e próspero.
Amém? Nós voltamos já já, depois do nosso breve intervalo. Não saia daí. Voltamos aqui com as nossas lições, a nossa lição de número 2, né, onde estamos falando aqui sobre quem era Jó. E agora a gente vai para o tópico de número 2 da nossa lição de hoje. O tópico de número 2 vai falar sobre um homem sábio e próspero, né? Vai falar sobre um homem sábio e próspero, e nós vamos estar aqui aprendendo com essa aula maravilhosa, né? Com essa aula maravilhosa falando sobre quem era Jó. O ponto de número 1 vai falar um conselheiro sábio, né? Um conselheiro sábio. Irmãos, ele foi um homem sábio, rico e próspero. A Bíblia chega a afirmar que Jó era mais rico do que todos os do Oriente, Jó, capítulo de número 1, e o versículo de número 3, né? Então a palavra de Deus vai relatar isso para nós. Eu quero ler com você aqui em nome de Jesus, né? Abra sua Bíblia Sagrada e vamos estar lendo aí em Jó, que é o livro que nós estamos lendo aí no quarto trimestre, né? Então é importante que nós esteja lendo todos os versículos, né? Para que a gente acompanhe, né, o contexto da nossa lição. Vai capítulo 1, e o versículo de número 3, vai estar escrito assim: E era o seu gado 7.000 ovelhas, e 3.000 camelos, e 500 juntas de bois, e 500 jumentas. Era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior do que todos os do Oriente. Então a própria Bíblia vai esclarecer isso para nós. Só que é importante a gente frisar para os irmãos que maior aqui não pode ser entendido apenas, né? Maior aqui não pode ser entendido apenas como uma referência a bens materiais, mas também a sua sabedoria, né? A sabedoria, ela, como a gente falamos anteriormente, né? Lá em Provérbio, né? Ela é uma das grandes riquezas, né? É uma das grandes riquezas aí, a pessoa que tem aí a sabedoria. Então aqui está referindo exatamente a isso, não é tão somente aí a riqueza de Jó, né? Jó 29, a partir do versículo 20, 21 e 22. Jó jamais pensou que passaria pelas atuais angústias, mas volta a falar dos sinais de riqueza. E a gente vamos falar aqui sobre esses sinais de riqueza para os irmãos entender exatamente que a riqueza que está falando aqui, maior aqui, não é tão somente em ter a riqueza dos seus bens materiais, mas vai englobar aí a sabedoria e outras coisas. Então, uma das atenção dos ouvintes, né, que Jó pronunciava e ensinava, era a espera, né, do auditório pelo seu conselho. Então ele era um conselheiro, uma pessoa sábio. Então esse era um sinal, um dos grandes sinais de riqueza que Jó possuía, né? Os seus conselhos, que com certeza ajudou bastante pessoas, né, que vinham para lhe ouvir. Eu quero ler com os irmãos aqui em Jó 29, né, para nós entendermos esse contexto. E os irmãos vão ver aqui que a riqueza dele não era só, né, os bens materiais, né? Ele possuía aí outras riquezas, que era exatamente isso, né? A sabedoria, uma pessoa conselheira, e isso fazia dele uma pessoa mais próspera e mais sábia, né? Jó 29, a partir do versículo de número 20, olha só o que vai falar para nós. A minha honra se renova em mim. Olha só, preste bem atenção.
a minha honra se renova em mim, e o meu arco reforçava na minha mão. Ouvindo-me, esperava e em silêncio entendia ao meu conselho. Então as pessoas ouvindo ele esperavam e em silêncio, ou seja, em silêncio aqui significa que elas realmente estavam com anseio, ansiosas para ouvir ali os conselhos de Jó. Atendia ao meu conselho. O 22. Acabada a minha palavra, não replicava, e minhas razões destilava sobre eles. Então, isso aqui é uma das riquezas que Jó, ele mesmo vai falar dessa honra, desse privilégio que ele tinha, né? E sobre o seu público, sobre os ouvintes, sobre as pessoas que ali estavam, elas paravam para ouvir. Outro sinal de riqueza é o resultado positivo do discurso proferido, que destilava como a água sobre a terra, né? Isso aqui ele vai falar também sobre isso. Então isso aqui, tudo isso era um sinal de riqueza que possuía na vida de Jó, né? Então, como que nós estamos caminhando perante ao Senhor Jesus, né? Como que você se vê, né, nos caminhos do Senhor? Você tem procurado fazer as coisas de Deus com zelo? Você tem procurado discipular outras pessoas a caminharem nesse caminho grandioso? Então, é momento de nós pararmos, né, e refletirmos um pouco. Porque de repente você tem tudo para ser uma pessoa próspera e rica espiritualmente, e às vezes tem algo que ele impede, e algo simples, né, que nós mesmos conseguimos, com a ajuda do Espírito Santo, com a ajuda da palavra do Senhor Jesus, quebrar aí esse obstáculo, né? Então, que nós possamos estar aí atento, né, à palavra do Senhor, e tenha certeza, né, que se nós estudarmos a palavra de Deus com afinco, o Senhor, ele vai nos abençoar grandiosamente. Nós vamos estar aguardando, né, aguardar os princípios da palavra do Senhor Jesus, que isso aí é muito importante para a nossa vida do dia a dia. O ponto de número 2 vai falar sobre um homem próspero, né? Ponto de número 2 do tópico 2, né? Então o conceito de prosperidade encontrada em Jó antecipa-se aquilo que o salmista previu, e é um prenúncio daquilo que o Novo Testamento ensinará. Não há dúvida de que o Senhor Deus quer que os seus filhos prosperem. Todavia, é preciso dizer que isso não pode ser confundido simplesmente com a aquisição de posses ou bens, né? A bênção do Senhor não pode ser confundida simplesmente com sucesso. Alguém pode possuir muitos bens, ter muitas posses, né, e ainda assim não ser uma pessoa próspera. E tem muitos, né, que possuem, tem muitos que têm essa característica exatamente aqui. Possui muitos bens, né? Tem muitas posses, mas não consegue ser uma pessoa próspera. Por outro lado, uma pessoa pode ser abençoada por Deus sem, contudo, ter aquele sucesso que tantos aplaudem. Assim como o livro de Jó, né? No livro de Salmo nós vamos encontrar essa resposta também. Eu quero ler com os irmãos aqui, em nome de Jesus, Salmo 7,3, né? Você já pode ir abrindo aí a Bíblia Sagrada. Então, Salmo 73 mostra as diferenças contextuais entre ser próspero e ter sucesso. Por exemplo, no versículo 3, né, de Salmo 7,3, lê-se: pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Olha só, né? Preste bem atenção nesse ponto. E no versículo 12 está dito: eis que estes são os ímpios, né? E todavia estão sempre em segurança, e se lhes aumentar as riquezas. Neste último texto, a palavra prosperidade traduz o termo hebraico, né, derivado de shalar, que significa tranquilo,
próspero. O contexto do Salmo 73, irmãos, deixa claro que o autor, assim como Jó, ficou perturbado com a aparente prosperidade dos incrédulos. Como isso podia acontecer se aqueles que temiam Deus parecia viver em dificuldade, né? Então, às vezes surge aí esse questionamento em nós: por que que o ímpio prospera mais, né? E é exatamente esse contexto aqui que nós temos que entender, para você entender a palavra do Senhor. Quando ainda se propunha a entender essa aparente contradição da vida, o salmista encontra a chave que solucionará o problema. E está aqui: até que os pusesse em lugares escorregadios, né? Tu os lanças em destruição. Versículo 17 e 18. Ele descobriu que os ímpios têm posse, mas não prosperidade. Então, essa é a coisa que nós temos que entender. Os ímpios desfrutam de sucesso, mas não de bênçãos divinas. Para o salmista, portanto, a prosperidade era uma questão de ser do que de ter. Ser amigo de Deus é muito mais importante do que aquilo que Ele pode dar a nós, né? Salmos, nós vamos ver a conclusão aqui de Salmos 7,3, do 23 ao 24. Então, olha que ensinamento, irmão, olha que ensinamento grandioso, né? De repente você tem essa dúvida: por que que os ímpios prosperam? Mas você tem que olhar dentro da palavra de Deus. Será que é prosperidade? Não. Porque nem sempre os bens materiais significa que a pessoa é próspero, né? Nem sempre a pessoa ter significa que ela é uma pessoa próspera com a bênção de Deus, né? De repente a pessoa tem, mas não é próspero espiritualmente, né? Então é esse contexto aqui que nós temos que entender, né? Porque tem muitas pessoas que têm dúvida exatamente nisso aqui, né? Então fique aí com esta palavra aí, em nome do Senhor Jesus, e vamos acompanhar aí a nossa lição, né? Eu quero aqui enfatizar para os irmãos novamente que, se você caso queira acompanhar com a gente e não tem o material, você pode deixar o seu contato nos comentários, que nós vamos providenciar, nós vamos entrar em contato com você e nós vamos disponibilizar, nem que seja em PDF, para você estar acompanhando exatamente aí a palavra de Deus com a gente aí nas nossas aulas maravilhosas aqui na nossa EBC, Escola Bíblica em Classe. Amém? Então não saia daí. Não saia daí, porque Deus tem palavras grandiosas para os nossos corações, para as nossas vidas, né? Nós vamos aí para o nosso ponto de número 3, uma prosperidade baseada no ser, né? Uma prosperidade baseada no ser. Irmãos, as posses de Jó, incluindo seus filhos e filhas, são registradas para provar a retidão desse homem. Jó 2:3, vamos ver falar sobre isso aí. O ponto principal de discussão entre Jó e seus amigos vai ser o significado da prosperidade material. Acreditava-se naquela época que a família e os rebanhos eram bênçãos de Deus para uma pessoa reta. A riqueza de Jó significava que ele desfrutava do favor de Deus de uma maneira excepcional. Olha que coisa maravilhosa. Amém? Glórias a Deus. Louvado e agradecido seja o nome santo do Senhor Jesus. E vamos para o nosso último tópico, que é o tópico de número 3, onde a gente vamos estar falando e aprendendo sobre um homem de profunda piedade pessoal, né? Ponto muito maravilhoso aqui para nós estar estudando no nome do Senhor Jesus. Então não saia daí. Ponto de número 3, uma prosperidade baseada no ser, né? Então aqui a gente vamos ver um homem dedicado à família, né? Um homem dedicado aí à sua família. Portanto, né? Jó, portanto, possuía uma grande patrimônio e uma bela família. Isso aqui a palavra de Deus deixa bem claro, deixa bem registrado para nós. Sua prosperidade se refletia na relação harmoniosa entre ele, entre sua família
e entre seus negócios, e sobretudo, né? E sobretudo Deus, né? Então isso aqui era o que, né, uma base aqui da vida de Jó, né? Então vamos estar aí também dando atenção aí à nossa família, o nosso lar, os nossos filhos, os nossos amigos, né? Vamos estar sempre refletindo, vamos fazer que nem Jó, orando, né, por cada um deles, e tenha certeza que Deus estará abençoando grandiosamente. Um homem dedicado à família. Tendo descrito a prosperidade de Jó, o texto passa a dar detalhe da sua vida piedosa. Um homem, né? Ponto de número 2, nós vamos ver aqui um homem de moral e piedade. Isso aqui a gente vamos ver no livro de Jó. Livro de Jó, vamos rapidinho em Jó, capítulo de número 1. Olha só, versículo de número 5, vai estar escrito assim: sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração? Assim o fazia Jó continuamente, né? Então nós vemos aqui um homem de moral e um homem de piedade, né? Ponto de número 3. O ponto de número 3 vai nos falar o seguinte: um homem de vida consagrada. Os seus banquetes duravam dias, né? O pai conhecia seus filhos. Eles eram convocados para serem santificados. Esta santificação, irmão, veja só a dedicação que Jó tinha com a sua família, né? Com seus filhos. Essa santificação que Jó fazia, ela custava a morte de animais no altar de holocausto. A santificação custava um valor, pois era costume do ato de santificação. Isso aqui a gente vamos ver em Levítico, né? Em Levítico 27, do capítulo 1 até o 11. A gente vamos ver aqui exatamente, vai falar aí sobre aí essa oferta de holocausto aí de santificação. Então a santificação era a doutrina favorita de Jó, né? Então eu costumo dizer aqui que o Satanás ele espera uma brecha na vida da pessoa para ele poder entrar. E aqui nesse contexto a gente vê uma brecha, porque quando a gente vamos ver aqui nas reuniões que Deus teve com os anjos, né? Jó estava constante. Jó ele mantia. Então a gente vê que Satanás ele fez de tudo. Ele primeiro ele começou a atacar nos rebanhos, né? Começou a atacar nas fazendas de Jó, até os servos que morreram a fio da espada, né? E Satanás foi vendo que exatamente aquilo ali não abalaria ele. Então ele agora falou: eu vou tocar na família para ver, né? E ele começa a tocar na família. Então Jó ele tinha o costume de quando acabava o turno de dias das festas, ele ia lá e oferecia, né, oferta a Deus, né, para, se caso seus filhos tivessem blasfemado contra Deus, houvesse ali o perdão. Mas teve um dia, né, que não deu tempo. Ou seja, por quê? Porque Satanás ele veio e atacou antes que o turno de dia de festa acabasse. Então a gente vê que quando o servo dá notícia para Jó, né, a festa não tinha acabado. Ele vai falar: ó, estando seus filhos festejando, né, veio o vento, soprou e ali caiu sobre eles, ali a casa caiu sobre eles. Então, ou seja, né, ele tinha o hábito de orar, de ofertar depois do turno, depois que as festas acabassem. Então aqui, né, para a gente fechar, eu já quero trazer da parte de Deus um conselho para o teu coração, né? Para você estar sempre em oração, cuidando dos seus filhos, da base que é a família, estar sempre orando, né?
Não vamos deixar que o pior aconteça para a gente vir pedir a Deus, mas vamos estar orando antes. Vamos estar ensinando antes, ensinando os nossos filhos. A Bíblia diz para nós ensinarmos, né, os nossos filhos num caminho em que deves andar. Então é hora de nós ensinar agora. Porque quando fica grande, né, por mais que ele decida, né, a palavra vai estar ali dentro dele. Ele vai falar, não foi isso aqui que meu pai me ensinou. Não foi isso aqui que minha mãe ensinou. Ela me ensinou outro caminho aqui. Né? Então, ou seja, ele já vai estar ali, né, com a base, já vai estar ali com os princípios no seu coração. Né? Então vamos estar sempre orando pelos nossos filhos aqui, né, para que o Senhor continue abençoando de uma forma grandiosa. Ficamos por aqui com a nossa aula de hoje, né? E já já nós vamos estar aí estudando a aula de número 3, tá bom? Não deixe de acompanhar essas aulas maravilhosas. E se você, caso queira adquirir, né, a revista, você pode estar entrando no site da CPAD, né, pedindo aí a sua revista. E se de repente você não conseguir, você fala, pastor, eu quero acompanhar, mas não estou conseguindo, nós vamos disponibilizar para você esse material, para você estudar aí conosco aí em PDF, amém? E aí você vai estar estudando as nossas revistas, porque é um tema muito maravilhoso, amém? Que Deus esteja te abençoando de uma forma grandiosamente. Ore comigo para nós encerrarmos esta aula maravilhosa, onde eu pude sentir a presença do Espírito Santo nessa aula grandiosa. Pai, eu te clamo neste momento, Senhor, te agradecendo por cada ouvinte, te agradecendo por cada irmão, por cada aluno, por cada pessoa que está nos assistindo agora, que está estudando juntamente conosco. Senhor, ó Pai amado, que o Senhor continue abençoando as nossas vidas de uma forma grandiosamente. Eu quero clamar, Senhor, por cada vida, por cada família, Senhor, por cada lar. Quero apresentar cada familiar nas tuas mãos. Senhor amado, que o Senhor continue nos abençoando, abençoando a cada um que está, ó Pai amado, enfrentando as dificuldades. Eu oro agora por cada pessoa, eu oro pelo o nosso Brasil, pela nossa nação. Que o Senhor esteja abençoando, repreendendo todo mal e nos fortalecendo, ó Deus amado, cada dia, cada vez mais. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém.